Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Maasei. Falaremos sobre Toledo Mashiach, a maldição de Jeconias. Talvez um dos argumentos mais cansativos contra o messianismo de Yeshua, dos antimissionários, seja aquela infame abordagem da maldição de Jeconias. Muitos crentes que sabem muito pouco sobre o Tanar ou a tradição judaica ficam surpresos ao ver esse argumento e eles são jogados fora do caminho certo. Esse argumento, como nós vamos demonstrar daqui a pouco, tem sido usado nas redes sociais amplamente. E muitos antimissionários, muitos judeus que detestam os judeus messiânicos e têm que falar contra Yeshua, eles usam esse argumento para demonstrar que tudo aquilo que está escrito na Brit Hadashah é falso. Mas vamos continuar para a gente poder entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, vamos explorar a objeção, tá? Antes de começarmos, é importante entender que Jeconias é chamado por vários nomes diferentes na Bíblia, isso é, Jeconias, Jeoiaquim e Conias. Então, vamos lá. Jeconias, Jeoiaquim ou Joaquim, também chamado de Conias, foi o penúltimo rei de Judá e teria 18 anos quando sucedeu seu pai Jeoaquim no trono. Nabucodonosor II o fez cativo e levou o tesouro do templo e do palácio para a Babilônia. Lá ele gerou 7 filhos e assim a família real sobrevive, embora nunca mais ascenda ao trono. A Bíblia Almeida, usada pela maioria dos protestantes, chamou de Joaquim, enquanto seu pai é Jeoaquim. Mas em outras Bíblias, como a Bíblia de Jerusalém, é justamente o contrário, o que gera facilmente confusão. Então isso aqui para a gente ter um panorama do personagem que vai gerar toda essa polêmica, tá? Vivo eu, diz Hashem, ainda que Conias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel de sinete à minha direita, contudo, eu arrancar-te-ia e te entregarei na mão dos que procuram a tua vida e na mão daqueles cuja face tens medo, a mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a mão dos caldeus. Por isso te expulsarei e tua mãe que te deu a luz para outro país onde não nasceste, e aí você vai morrer. Mas para a terra que desejam retornar, não voltarão. Este homem, Conias, é um ídolo desprezado e quebrado, um vaso no qual não há prazer? Porque eles são expulsos, eles e seus descendentes lançados em uma terra que eles não sabem ou não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Eterno. Assim diz Hashem, escreve este homem como sem filhos, um homem que não prosperará em seus dias, porque nenhum dos seus descendentes prosperará, sentado no trono de Davi e reinando em Judá. Essa aqui é a profecia que eles tomam, tá? Para falar que Conias ou Jeconias, ele não teria descendentes, tá? Está escrito aqui no final, escreva este homem como sem filhos, tá? Então, essa famosa maldição de Jeconias, nela é dito que esse homem tinha recebido uma palavra do Eterno e que esse homem acabaria não tendo filhos. E, portanto, ele não poderia dar uma descendência que reinaria e poderia, então, estar linkada com o Messias. Mas vamos adiante para a gente ver o que foi isso aqui, tá? Esse problema só surge lá em Mateus, na genealogia de Yeshua. Ezequias gerou Manassés, Manassés teve Amon, Amon gerou Josias e Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio de Babilônia. Então, após o exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Shealtiel, e Shealtiel foi o pai de Zerubabel. O argumento antimissionário, então, é que desde que Jeconias era listado na genealogia de Yeshua, a maldição de Jeconias exclui qualquer um de seus descendentes de governar no trono de Davi. Então, Yeshua não pode ser Messias. Já que a maldição sobre Jeconias é tão clara quanto o dia, o nome de Jeconias está na genealogia legal de Yeshua em Mateus capítulo 1. Como alguém então responde a esse argumento? Por quê? Não foi dito agora há pouco que Jeconias não teria filhos? Não foi dito agora que esse homem ele foi amaldiçoado para que ele não gerasse?
Como é que ele aparece aqui, então, como alguém que gerou a Shealtiel? Como isso vai ser solucionado? Porque então tem alguma coisa errada aqui. Se um homem amaldiçoado diz que não ia ter filhos, de repente aparece com um filho, chamado Shealtiel. E esse homem aparece na genealogia do Messias, e então essa genealogia está errada e Yeshua não é aquele que ele diz ser. Vamos adiante. O anel de sinete. Vamos examinar então uma questão com muito cuidado para que a gente não se afaste de uma compreensão simplista e superficial do texto. O Tanakh parece indicar que a maldição de Jeconias foi revertida através da pessoa de Zorobabel. Zorobabel ele é neto de Jeconias. Compare esse texto de Ageu 2 a Jeremias 22. Naquele dia diz Hashem Tsevaot, eu te tomarei, ó Zerubabel, meu servo, filho de Shealtiel, diz Hashem, e te farei como um anel de sinete, pois eu te escolhi, diz Hashem Tsevaot. Eu não sei se você se lembra, mas lá na profecia de Jeremias, falava que ainda que o Senhor o tomasse por anel de sinete, a sua vida não iria adiante. E aqui, o neto dele é conectado com ele, com essa expressão. O Eterno diz que ele tomou Zerubabel como anel de sinete. Então, olha só que coisa interessante isso. Duas pessoas conectadas por um termo, no qual a primeira não vingaria, e o segundo, sim, ele seria uma pessoa muito importante nas mãos do Eterno. Como é que a gente concilia tudo isso aqui? Vamos ver. Vamos observar a fraseologia. Ainda que Conias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel de sinete, um rotam, à minha direita, contudo eu te arrancaria. Ou seja, a vida desse homem não ia prosperar. Como é dito então a Zerubabel, neto de Jeconias, ó Zorobabel, meu servo, e te fará como um anel de sinete, rotam, porque eu te escolhi, diz Adonai Tsevaot. Essa frase, então, anel de sinete, implica que a maldição ela foi levantada, ou seja, ela foi retirada. Mas, como disse LeVar Burton, do programa Reading Rainbow, não acredita em mim. Vamos analisar, então, a tradição judaica para a gente poder ver isso certinho aqui, tá? A tradição judaica. O Talmud diz o seguinte, Rabi disse, Joanã, exilado espia tudo, pois está escrito assim, diz o Eterno, escreve este homem sem filhos, homem que não prosperará em seus dias, porque nenhum homem de sua descendência prosperará, sentado no trono de Davi, governando mais em Judá. Considerando depois que ele, o rei, foi exilado, está escrito, e os filhos de Jeconias, Assir e Shealtiel, seu filho. Então ele foi chamado primeiro de Assir, encarcerado, porque sua mãe o concebeu na prisão. Shealtiel, porque Deus não o plantou da maneira que os outros são plantados. Sabemos por uma tradição que uma mulher não pode conceber em pé. Outra interpretação, Shealtiel, porque o Eterno obteve da corte celestial a absolvição do seu juramento. Então Zorobabel, assim foi chamado porque ele foi semeado na Babilônia, mas seu nome verdadeiro era Neemias, filho de Recalias. O texto ele é bem complexo da tradição, mas eu vou explicar ele para você. Primeiro ele está falando sobre esse homem sem filhos, que não prosperaria, que era o Jeconias. Tá? Depois ele diz que o exílio, o fato dele estar no exílio e ter se arrependido, faz com que a maldição seja levantada. E aí, os nomes dos filhos dele representam então tudo isso que aconteceu. O Assir, que ele está encarcerado porque ele está exilado, e depois o Shealtiel, porque o Eterno não plantou ali daquela maneira, ou seja, ele não tinha nascido na Babilônia, mas ele estava ali contra a sua vontade.
Então, Shealtiel é a figura humana que demonstra que a maldição tinha sido quebrada, tinha sido revertida pela corte celestial, e Jeconias, ao invés de ser alguém que não tinha filhos, agora estava com filhos. Por quê? Porque o fato dele ter ido exilado para a Babilônia fez com que essa maldição fosse quebrada. Ok? O fato dele estar ali, de ter se arrependido, fez com que essa maldição fosse quebrada. Então, de novo, vamos explicar isso aqui. 1 Crônicas 3,17. Não obstante a maldição que ele deveria ser sem filhos e não prosperar, depois de ser exilado, ele foi perdoado. Eu acabei de falar, houve arrependimento para que ele pudesse alcançar o perdão. Como é que você sabe que ele se arrependeu? Ora, o Eterno não perdoa uma pessoa que não se arrepende. Isso é óbvio, é claro. Então, o Espírito Santo gerou arrependimento no coração dele para que ele pudesse, então, ter alcançado o perdão. Então, o que ele havia feito para punir Jeconias, o Eterno? Ele ficaria sem filhos. A punição dele seria que ele não teria uma descendência em Israel. Ok? Então, essa questão da pessoa ser estéril, principalmente o homem, né, é uma punição do Eterno para alguma coisa que foi feita no passado. Então, isso a gente tem que revisar muito essa questão, tem que olhar muito essa questão, porque o Eterno pune não dando descendência a um homem para que não haja continuidade no seu DNA, ok? Então, este é o golpe de morte agora no argumento da maldição de Jeconias. Por quê? Porque se ele foi perdoado e a maldição foi levantada e ele teve filhos, então como é que vai se argumentar que o fato de Jeconias estar na genealogia de Yeshua é um erro? Entende o que eu estou falando? Então, numerosos lugares na literatura judaica notam que a maldição sobre Jeconias foi anulada. Veja bem, eles fizeram o bezerro e mereceram ser exterminados. Eu teria pensado que ele os amaldiçoaria e os destruiria. Contudo, tão logo se arrependeram, o perigo foi evitado e o Senhor se arrependeu do mal. Mostrando aqui que o caso de Jeconias não foi um caso único. Entendeu? Houveram outros casos em que o arrependimento fez com que uma maldição fosse retirada. Tá? E existe isso em muitos lugares. E assim ele disse acerca de Jeconias: nenhum homem da sua descendência prosperará. E dirá: derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Naquele dia, diz o Eterno dos Exércitos, tomarei-te, ó Zorobabel, meu servo, filho de Shealtiel, diz o Eterno, e te servirá de sinete. Então você vê que primeiro ele diz que não prosperará, depois o neto dele aparece, dizendo que o Eterno está tomando ele como um anel de sinete. Então, o que havia sido dito ao antepassado, ao avô dele lá atrás, havia sido anulado. Ok? Então, aquela maldição que diz aqui: vivo eu, diz o Eterno, que ainda que Conias, filho de Jeú, e Aquim, rei de Judá, era o brasão na minha mão direita, contudo dali eu te arrancaria. A gente vê então que se ele teve netos, isso mostra que ele, antes de ter um neto, ele teve um filho. Isso implica numa maldição que foi revogada. Nós sabemos pela tradição rabínica que existem decretos celestiais que podem ser revogados, decretos de morte, decretos de maldição, decretos dos mais variados níveis, eles podem ser revogados. Ok? Então veja bem, a Pesikta Rabati, que é um dos trabalhos mais fascinantes da literatura rabínica, diz o seguinte: Rav Yoshua ben Levi, no entanto, argumentou o seguinte: o arrependimento deixa de lado todo o decreto e ora metade do decreto. Acha que assim foi com Jeconias, rei de Judá, porque o santo bendito seja ele amaldiçoou na sua ira. Como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Conias, filho de Jeú, e Aquim, rei de Judá, fosse o anel por uma mão, porém pela nota da minha mão direita,
Como disse Rabi Meir, isto é, por sua mão direita que o Eterno jurou, eu te arrancaria daí. Mas o que foi decretado contra o Jeconias? Que ele morreria sem filhos. No momento de ir, o Eterno disse isso, ok? Então, como foi dito lá na Escritura, em Jeremias, escreve, este homem sem filhos. A maldição seria essa. Mas tão logo ele se arrependeu e entrou para o cativeiro, que foi uma penitência para ele, o santo, bendito seja ele, pôs de lado o decreto, como é mostrado pela referência da Escritura aos filhos de Jeconias. O mesmo é Assir e seu filho Shealtiel. E a Escritura diz mais, vou te levar, ó Zorobabel, filho de Shealtiel, e te farei como um sinete. Veja então como o arrependimento e a penitência pode anular todo o decreto. Isso está na Pesikta Rabati, mostrando para a gente que aquilo que os antimissionários afirmam é mentira. Ok? Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Quem não tem conhecimento da tradição judaica fica ouvindo esse pessoal falar e acha que eles estão certos e que o que está escrito na Brit Hadashah está errado. Mas nós estamos provando, usando as ferramentas desses judeus que falam contra, para mostrar que eles estão mentindo quando falam contra a Brit Hadashah. Qualquer pessoa que se levantar e falar para você que a Brit Hadashah é falsa, desconfie. Desconfie da idoneidade da pessoa, desconfie do conhecimento dessa pessoa, desconfie das intenções dessa pessoa, porque ela certamente está fazendo isso porque ela em algum momento passou por alguma experiência e tem ódio não só dos crentes em Yeshua, mas dos escritos da Brit Hadashah. E portanto essa pessoa será usada por Satanás para tentar tirar todo o crédito da Escritura que mostra para a gente os passos do Messias na Terra. Ok? Agora, a enciclopédia judaica, ela não só diz que a maldição foi revogada, mas que que Jeconias foi o ancestral do Messias. Presta atenção, isso que está escrito na enciclopédia judaica. As tristes experiências de Jeoiaquim mudaram completamente sua natureza, e ao se arrepender dos pecados que cometera como rei, foi perdoado por Deus, que revogou o decreto no sentido de que nenhum de seus descendentes jamais se tornaria rei. E ele até se tornou o ancestral do Messias. Como assim? Você está entendendo? Até a enciclopédia judaica fala que o que está na genealogia de Yeshua é verdadeiro. Preste atenção nisso. Então, olha só como é importante a gente ter conhecimento da tradição judaica, porque a tradição judaica confirma tudo aquilo que está escrito na Brit Hadashah, não anula, confirma, ok? No livro de Zacarias diz o seguinte: quem é você, grande montanha? Diante de Zerubabel você é um simples, e ele trará a pedra angular com gritos de graça, graça a ela. Interpretando isso dentro do Midrash Tanhuma, como a enciclopédia judaica cita acima, diz o seguinte: o que significa, quem és tu, grande montanha? Esse é o rei Messias. E por que ele o chama de grande montanha? Porque ele é maior que os seus pais, mais alto que Abraão, mais elevado do que Moshe e mais elevado que os anjos ministradores. E de quem ele virá? De Zerubabel. Agora, o Midrash Tanhuma dá para a gente o checkmate em tudo isso, fazendo essa conexão. Então, quando você olha para a genealogia de Yeshua, você compreende que ele é o Messias por direito, e ele é reconhecido inclusive pela tradição judaica, sem citar o seu nome. A tradição reconhece quem ele é. Será que a gente precisa ser mais claro do que isso? Por favor, entenda isso. Vou repetir, quando alguém te fala mal sobre a Brit Hadashah, alguém que se diz judeu, vier falar mal, saiba que essa pessoa é um servo de Satanás sendo usado para tirar o crédito daquilo que o Eterno
colocou de uma forma muito clara para a humanidade o messianismo ou a messianidade da pessoa de Yeshua. Os antimissionários, eles não vão citar essas referências, na tentativa de provar que o messiado de Yeshua é invalidado pela maldição de Jeconias, pois isso destruiria todos os seus argumentos. No entanto, Shlomo Stov, escrevendo para o Messiah Fruff, uma organização antimissionária, fornece uma extensa lista de referências judaicas para o levantamento da maldição de Jeconias, ou o cancelamento, tá? Totalmente desenraizando o argumento inicial dos antimissionários, mesmo depois que ele fez um caso como por quê? Essa maldição afeta as genealogias cristãs como encontradas no Novo Testamento. Então ele cita o seguinte: o Talmud Sanhedrin, a Pesikta Rabati, Números Rabá, a Pesikta de Rav Kahana, o Tanhuma de Gênesis, o Rabi Rosenberg, a Enciclopédia Judaica. Tudo isso aqui são as provas que falam da conexão de Jeconias com o Messias. Ok? Isso levanta então uma boa pergunta. Sabendo que o judaísmo aceita que a maldição de Jeconias foi levantada ou foi cancelada, por que os antimissionários continuam a usá-la? Eles não sabem sobre essas numerosas referências ou estão sendo enganosos, jogando com a ignorância daqueles que estão procurando afastar-se do Messias? A resposta é clara. Você percebe que dentro do judaísmo essa é uma questão resolvida. O que eles fazem? Como eles sabem que existem muitas pessoas ignorantes sobre as escrituras no meio cristão, eles usam isso então como uma forma de tirar a fé dessas pessoas em Yeshua. Eles são usados pelo diabo, e aqui eu quero fazer uma ênfase grande nisso, são usados pelo diabo para fazer com que essas pessoas se desviem. E por quê? Porque eles não querem admitir que Yeshua é o Mashiach. Todas essas citações que eu fiz mostram que dentro do judaísmo, apesar de muitos rabinos e sábios não concordarem, eles sabem que existe algo por trás da pessoa de Yeshua, mas eles também não criticam. Agora, existem aqueles tolos que fazem isso de uma forma muito grande, colocam a boca no trombone, vão para as redes sociais e publicam tudo isso, querendo dilapidar a pessoa do Messias, querendo cancelar, ofuscar a pessoa de Yeshua dentro do cristianismo, dentro do judaísmo messiânico e para o mundo. A gente sabe que isso é algo que só cola, digamos assim, só acredita nisso aí quem não tem preparo, quem não tem conhecimento. Essas pessoas acabam acreditando e se desviam. E infelizmente vão para o inferno. Vai fazer o quê, né? Stov teve uma resposta muito estranha. Ele diz o seguinte: nenhum cristão, no passado ou presente, tentou enfrentar a maldição judaica de acordo com a tradição judaica. Nem o cristianismo evangélico pode usar a perspectiva judaica, porque não tem conhecimento das ferramentas judaicas. Então, adotar as palavras dos nossos sábios e a prova clara do Tanar de que a maldição é levantada é provar que alguém pode obter o perdão do pecado sem sangue. Você percebeu isso? Agora, nós vemos o seguinte: por que isso está vindo à tona nos nossos dias? Para que você, meu irmão e minha irmã, que tem sido atacado por esses antimissionários, essas pessoas que têm falado a você contra Yeshua, para que você negue Yeshua, com todo respeito, esfregue isso na cara deles. Mostre isso para eles e diga a eles que a maldição foi levantada e que eles estão sendo desonestos em seus argumentos. Porque nada há de pior para um homem ou para uma mulher do que negar a Yeshua nesses dias. Já no passado era ruim, agora é pior ainda, porque nós estamos prestes a receber o Mashiach em nossas vidas. Então, negar a Yeshua agora é o mesmo que assinar uma sentença de morte eterna. E eu espero que você que está assistindo a esse vídeo e que conhece pessoas que estão sendo assediadas por esse tipo de
antimissionários, de pessoas que negam o messianismo de Yeshua, que você possa repassar esse vídeo a essas pessoas e mostrar a eles o engano, a falácia desses antimissionários. Mais uma vez aqui, nós temos o clássico caso de pesos e medidas desiguais. O Dr. Michael Brown, um crente judeu em Yeshua, usa o argumento relativo à fragiologia do anel de sinete para refutar a recitação do rabino David Blumoff desse argumento nos anos 90. Além disso, acredito em Yeshua e estou enfrentando a maldição de uma perspectiva judaica. Portanto, seu primeiro argumento é completamente falso. Em segundo lugar, dizer que os crentes não podem usar a literatura judaica é um excelente exemplo das falácias lógicas empregadas pelos antimissionários. Primeiro, eles dizem o seguinte, que o argumento que está na Brit Hadashah é falso. Segundo, que a gente não pode usar o material deles para ir contra eles, Então, se eu não posso usar o Talmud para provar o meu ponto de vista, então por que os antimissionários podem usar a Brit Hadashah para provar o deles? Você entendeu isso? Então, essa questão é muito clara e nós estamos aqui usando o argumento da lógica. Perceba isso. Se alguém chegar para você com um argumento desse, e você vier com esse argumento, inclusive usando o Talmud e outras ferramentas judaicas, a enciclopédia judaica, etc., a pessoa dizendo, não, mas você não pode usar esses escritos para provar o que eu estou dizendo. Então você diga para essa pessoa, então você não use a Brit Hadashah para jogar Yeshua contra mim, ou para dizer que Yeshua não é o meu Messias. Simples assim. E tudo isso, irmãos, nós estamos vivendo nos nossos dias porque o diabo tem gerado situações para que as pessoas entrem em conflito e percam a sua fé por causa das mentiras que são ditas nas redes sociais. Muitas vezes essas pessoas estão alcançando o coração de outras pessoas do YouTube, mentindo acerca da tradição judaica para poder provar o seu ponto de vista. E algumas vezes eles não mentem, eles falam meias verdades. E uma meia verdade é equivalente a uma mentira. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode gerar a perda da salvação na vida de alguém. Cuidado com essas meia verdades que você tem ouvido por aí. A verdade, ela nunca é pela metade. A verdade, ela é completa e a verdade, ela conduz à salvação em Yeshua HaMashiach. Conclusão. Embora o argumento contra o messianismo de Yeshua, baseado na maldição de Jeconias, tenha sido totalmente destruído, vamos dar um passo adiante. Considerando o acima exposto, a tradição judaica ensina que Zorobabel será o ancestral do Messias. E Yeshua é descendente de Davi legalmente através de Yosef, fisicamente de Davi e Salomão através de Miriam, cujos ancestrais remontam através de Natã, e não Jeconias. Se esta maldição estivesse em vigor, é absolutamente impossível que alguém que descende fisicamente de Zorobabel seja o Messias, em contradição com a tradição judaica. Então, veja bem, que todo aquele arcabouço que foi armado pelos antimissionários para pegar e jogar fora o argumento de Yeshua ser o Messias, é desmontado agora porque há um encadeamento genealógico, familiar, que conecta Yeshua com os nossos pais, com Davi, com Abraão, depois com Adão. Essas conexões, elas espantam, elas colocam por terra todo o argumento contrário acerca de Yeshua. Portanto, não acredite naquilo que eles falam acerca de Yeshua, porque nós temos as provas aqui, não só escriturísticas, como também da tradição judaica que foram apresentadas para demonstrar que Yeshua é da descendência de Davi, sim, e ele é o Messias prometido para a casa de Israel e para toda a humanidade. Nessa conclusão, nós vimos então que a maldição de Jeconias foi levantada como evidenciado na Tanakh e na tradição judaica. Os antimissionários continuam a insistir, erroneamente, com o argumento de Jeconias, apesar do fato de que a tradição judaica e a Tanakh arrancam o tapete, puxam o tapete das suas alegações. E que para manter a sua posição ainda defeituosa, eles devem usar então pesos e medidas desiguais, ou seja, eles vão atacar você cada vez mais no seu argumento, tentando mostrar
que a mentira que eles estão dizendo é verdadeira. Se de fato o argumento de Jeconias é válido, então exclui a todos, exceto Yeshua de Nazaré, de ser o Messias. Assim, os seus próprios argumentos contra o seu messianismo são, na verdade, a prova de que ele é o Messias. Olha só, se tudo isso fosse verdade, o milagre seria ainda maior, demonstrando o seguinte, que Yeshua, ele vem de uma descendência onde os milagres são condições finais para resolver o problema do Eterno. Ou seja, sempre que foi necessário uma solução para um problema, o Eterno apelou para um milagre. E através desses milagres nós temos inclusive o nascimento de Yeshua, que foi milagroso, glorioso, e todos aqueles que estavam presentes naquele lugar, naquela época, puderam então atestar que aquela criança que havia nascido era diferente de todos os demais que haviam nascido até então. Portanto, mostrando que ele é o Messias. À luz dos fatos acima, usando a navalha de Ockham, a explicação mais simples geralmente é a correta. E como demonstrado acima, a explicação mais simples é que Yeshua é o filho de Davi, sobre o qual as Escrituras falam. Portanto, como demonstramos, não é Hashem quem se encurralou com a maldição de Jeconias, mas sim os antimissionários. Ou seja, quando eles tentaram colocar em xeque a Escritura, o Eterno então despeja sobre eles a tradição judaica e a própria palavra do Eterno para dizer o seguinte: tudo que eu faço está correto. Mentiroso é o homem e verdadeiro sempre seja o Hakadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, favorita, dá um like aí e clica no sininho para você receber as nossas recomendações. E mais, espalhe essa notícia para todo mundo.